Olha só, pacientes do CEPRED, que é o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências aqui na capital, têm reclamado que não estão conseguindo atendimento há cerca de 4 meses, durante esse período de pandemia. Muitos deles dependem de aparelhos, como, por exemplo, deficientes auditivos, para poder realizar as atividades diárias e também para trabalhar. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Queiroz, tenho 50 anos e sou deficiente auditiva. Há algum tempo venho entrando em contato com o CEPRED devido a defeito em meu aparelho, o qual me deixa impossibilitada de realizar algumas tarefas e uma delas é meu trabalho. No momento estou fazendo uso de um aparelho que é de minha tia e terei que devolver com brevidade. Espero que através deste comunicado possa haver algum retorno para solucionar o meu problema e o de vários deficientes auditivos que estão tentando entrar em contato com o CEPRED e sem êxito, pois já faz mais ou menos 4 meses que estamos tentando resolver e sem sucesso. Obrigada. Bom, nós vimos então aí o depoimento de uma pessoa que é atendida pelo CEPRED. E para falar também sobre esse assunto, além de outros, agora a gente conversa aqui, eu e Luana Assis, com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Oi, secretário, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Luana. Secretário, o que é que aconteceu com o funcionamento do CEPRED durante esses meses aí de pandemia? O que é que houve? O CEPRED, que é o nosso Centro Estadual de Referência em Reabilitação, assim como o CEDEBA, que é o Centro de Diabetes e Endocrinologia, o Centro de Apoio a Hepatites, a HIV e vários outros centros nossos, chamados Centros de Referência Estaduais, eles ficaram fechados para o atendimento ao público de um modo geral durante a pandemia. Por duas. A primeira é que nós queríamos evitar as aglomerações, assim como nós fechamos também todas as policlínicas regionais de saúde do estado que funcionam mais ou menos como centros de referência. Segundo, desde funcionários, realocar eles em estruturas que nós montamos aqui em Salvador para o atendimento exclusivo do Covid. A mão de obra foi utilizada para manter o Fazendão, o centro lá do Parque de Exposições, e outras unidades que nós abrimos. A partir desse mês, nós começamos a flexibilizar e reabrir. Durante a pandemia, apesar de fechados, os centros se mantiveram em teleatendimento. Os profissionais médicos e enfermeiros recebiam demandas por telefone, algumas demandas eram atendidas presencialmente, com hora marcada, principalmente no caso do CEPRED, que depende de entrega de órteses e próteses, aparelhos auditivos. Eventualmente, numa necessidade premente, nós agendávamos os horários. No caso de aparelhos que quebravam, infelizmente, todas as assistências técnicas da Bahia estiveram fechadas durante esse período. Nós não tínhamos como reparar os aparelhos quebrados, e nós não podemos fornecer um aparelho novo para quem já recebeu um aparelho recente, a não ser que ele seja condenado. Secretário, nós estamos acompanhando a retomada gradual das atividades econômicas em diversas cidades, como Salvador, por exemplo, com todos os protocolos de segurança e fiscalização por parte dos poderes municipais, mas eu queria saber se já há uma percepção desta retomada nos números da pandemia no estado. Nós estamos acompanhando de perto, tem havido um pequeno incremento no número de casos novos, no número de casos ativos. Nós estamos acompanhando isso. Esse fenômeno, ele por si só não é razão para se interromper o processo, porque o que nos interessa é o número de pessoas que estão precisando ser internadas e esse não tem aumentado, na verdade mantém a tendência de queda. Nós temos leitos de UTI sobrando em praticamente todo o estado da Bahia, leitos de enfermaria, e o número de óbitos ele segue estabilizado. A gente não consegue enxergar uma queda no número de óbitos diários porque nós estamos lançando dezenas de óbitos antigos que não haviam sido notificados ao longo desse período.
Então, eu poderia dizer que, por enquanto, nós estamos cautelosamente e cuidadosamente acompanhando esse processo. Pois bem, o senhor coloca então essa questão dos óbitos, né, que seguem estabilizados, e fala também sobre a questão dos nossos leitos. Há muitos leitos desocupados, ou seja, livres, né? E a gente tem percebido um movimento em outras partes do país, inclusive, de fechamento de hospitais de campanha, né? Como é que o senhor está vendo esse movimento aqui em nosso estado, secretário? Nós já estamos reunidos há 2 semanas discutindo o plano de desmobilização de leitos. Já temos um desenho, eu vou sentar com o governador, apresentar ele para que ele possa validar. O governador ele faz questão de estar à frente de todo esse processo, que é uma coisa muito importante. E aí nós vamos decidir. A ideia inicial é que nós possamos ir devolvendo leitos de hospitais que nós transformamos em Covid, por exemplo, o Hospital Ernesto Simões, para que ele possa ser um hospital que atenda à demanda normal que vem sofrendo. A fila da regulação da rede de urgência e emergência, isso é um dado interessante, Ricardo. Começou a aumentar. Depois da pandemia, da flexibilização da economia, a abertura, isso é um dado interessante que a gente pode até explorar mais adiante. Não aumentou a internação de pandemia, mas aumentou a internação de traumas e da procura de leitos de UTI não Covid. E a nossa fila de regulação está começando a sofrer de novo. É por isso que nós estamos precisando devolver leitos que nós sequestramos para o Covid, para que possa atender a demanda geral da sociedade. O senhor falou mais cedo sobre essa questão do número de mortes, né, que de acordo com o monitoramento que é feito pela CESAB, está caindo. Mas um dado que chama a atenção da gente é a média móvel de mortes, que hoje, como a gente pode perceber aqui, pedindo licença ao secretário, no gráfico, está em 68. Há 14 dias, essa média era 56. Então, houve uma alta de 21% na média móvel de mortes aqui no estado. A gente sabe também que o número de mortes, por exemplo, que foi computado ontem, de 69 mortes, não se refere necessariamente à data de ontem, por conta desse atraso. Então, esta média móvel aí que aumentou também é sinal disso, de que existe uma diferença entre os números que são apresentados diariamente, ou, de fato, é preciso ficar mais atento a esse número de média móvel de mortes? Não, totalmente. Nós estamos já há 20 dias num mutirão intenso de mobilização de secretários municipais, de diretores de hospitais, tanto privados quanto públicos e municipais, que óbitos que aconteceram e que não foram lançados, sejam lançados. Nós queremos transparência total. Nós queremos que a nossa taxa de letalidade venha refletir exatamente o que aconteceu na Bahia, e que não fique aí durante 6 meses, como habitualmente ficam óbitos em situações de epidemia, sem notificação. Portanto, nós estamos vendo e vamos ver ainda ao longo da próxima e da outra semana esse patamar mantido. Mas se você for lá no dado e observar, você vai ver que mais de 85% dos óbitos tem mais de uma semana e mais de 50% tem mais de 15 dias. Muito bem, secretário, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, todos nós sabemos disso, o senhor cuida da pasta da saúde, a questão da educação é uma outra pasta, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. A gente está trazendo aqui uma pergunta sobre a possibilidade do retorno das atividades, essa é uma questão, uma discussão que é nacional. O que é que o senhor pensa a respeito do momento do retorno às aulas, secretário? Qual é o seu ponto de vista? Isso está sendo intensamente debatido, nós estamos analisando os números conjuntamente com a Secretaria de Educação, analisando os resultados dos inquéritos epidemiológicos que foram feitos em estudantes e professores das diferentes regiões e analisando a qualificação, capacitação, adaptação das escolas para receber os alunos. Por exemplo, uma escola que tem uma sala de aulas sem ventilação, com um split, sala pequena, aquela sala não tem condição de receber todos aqueles alunos. É preciso fazer um estudo detalhado, cuidadoso, de toda a rede estadual, porque o mais importante não é fazer teste, é fazer o monitoramento
dos alunos, garantir que tem a possibilidade de lavar as mãos, de passar álcool gel, de identificar aquele aluno que está gripado, que está tossindo, espirrando, e que eles garantam o afastamento de umas poltronas das outras. Então, se nós conseguirmos ter um entendimento de que isso é algo real para a maioria das escolas, é possível que a gente possa evoluir. Tá certo, então, secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado, bom dia. Secretário, deixa eu seguir aqui, Luana.